qual é o verdadeiro significado da palavra religião? A palavra religião, o sentido da palavra, da origem do latim, vem de religar. Religare significa ligar sempre de novo o ser humano com o transcendente. Isso dá para ele um plus, que ele vai perceber que ele tem um objetivo enquanto ser humano para buscar para ele se construir na história social dele, na história política, na história econômica, na história educacional, nesse mundão. E também isto não esgota a sua busca aqui, o seu objetivo. Ele tem algo que transcende na busca do absoluto que não está nele. E este absoluto é o que nós chamamos de Deus. Depois as igrejas vão trabalhar isso, cada uma na sua evangelização e trabalhar como ela entende, como ela compreende esse Deus para o qual esse elemento religioso aponta. De outro lado, antropologicamente falando, o ser humano ele é finito. Ele é finito, mas ele não aceita a sua finitude. Então essa consciência da finitude faz com que ele se jogue para além e busque para fora de si esse absoluto que ela não encontra dentro de si. Alguns autores como Feuerbach, Nietzsche, o próprio Marx imaginaram que isso pudesse ser uma pura e simples projeção. Então imaginavam eles que eliminando o elemento religioso, eliminando Deus, a pessoa estaria livre. O que percebemos foi exatamente o contrário. Agora, quando a pessoa, nesta busca desse absoluto que não está nela, ela pode, às vezes, vamos dizer assim, entre aspas, errar o alvo e ela eleger algo finito, passageiro, como seu absoluto. E aí caímos naquilo que a Bíblia sempre chamou de idolatria, contra o qual também, se formos olhar aquilo que Marx chamava o fetichismo, Marx ele aprendeu com os profetas bíblicos a questão da idolatria, que é aquilo que ele trabalhou como fetichismo, onde nós elegemos algo que é finito como nosso absoluto, como nossa segurança, onde um objeto tem como que um feitiço que nós atribuímos para ele e nos agarramos a ele e nos iludimos que estamos seguros, mas na verdade estamos caindo na idolatria. E qual a importância da religião na educação de uma criança? Se ela for incentivada desde pequena, acredita que possa se tornar um adulto melhor? Eu não só acredito, como tenho certeza absoluta que a religião, e ela só tem sentido, aliás, se ela humanizar a pessoa, né? Se nós formos olhar, as pessoas às vezes confundem religião com doutrinação. A doutrinação é sempre diabólica, mesmo que ela seja feita em nome de alguma igreja. Agora, esse elemento religioso de ajudar a pessoa a perceber, dela se situar no contexto onde ela está e perceber que existe algo além de si, portanto ela é passageira e também relativa, isso vai nos humanizando, porque nós vamos percebendo nossa limitação. Eu percebendo a minha limitação, eu não vou procurar os teus defeitos para me apoiar e para te espezinhar, mas vou perceber que os teus limites são também os meus limites, e nós cooperando, nós vamos nos tornar seres humanos melhores. E como a igreja vê a relação política e religião, já que tem muitos seguindo esse caminho? Eu penso que nós temos que discutir muitas questões. Eu hoje, como ser humano, também estou nas duas coisas. Eu estou como vereador da cidade de Passo Fundo e estou também como padre. Mas eu olho sempre assim, eu me tornei padre para tentar ajudar as pessoas a encontrar a vida sempre melhor. E eu fui percebendo que nesse processo de ajudar as pessoas a se entenderem, se organizarem, buscarem também construir o seu espaço de Deus, mas isto tinha também um limite, que tinha questões que passavam por questões políticas. Então, como tinha questões que passavam por questões políticas, eu resolvi dar esse passo para mim também poder influenciar. Tem muitos políticos que fazem dos seus gabinetes uma extensão da igreja. Isso não é bom, isso é horrível, isso é péssimo e é um perigo para o Brasil e para o mundo. E nós vemos as experiências no mundo onde se confundem as duas coisas, e isso é um perigo. Porque cada um tem sua especificidade e elas podem se complementar. Agora, se elas forem confundidas, as duas se tornam, na minha avaliação, se tornam diabólicas. Tanto a questão política quanto a questão religiosa, quando elas se confundem. Então, eu penso que é um espaço fantástico, o espaço religioso, assim como é
um espaço absolutamente fantástico, o espaço político, porque você pode contribuir e influenciar diretamente para legislar, para a vida ser melhor ou para a vida ser pior. E efetivamente, tudo que nós temos ao nosso dispor, ao nosso derredor, depende de decisões políticas. E se nós olharmos, eu falo como cristão, o Deus cristão, ele é um Deus que ao longo da história nunca ficou alheio às questões políticas. Pelo contrário, ele se meteu entre aspas, nas questões políticas, se meteu nas questões econômicas, para que a vida pudesse sempre ser resgatada e libertada e pudesse fluir de forma mais bonita, mais gostosa. E como a Igreja Católica vê as demais religiões, principalmente as que estão surgindo a cada tempo, abrem, fecham, né? Essas novas... eu diria assim, a igreja é uma coisa, o Padre Wilson é outra coisa. Eu tenho hoje muita consciência e sempre digo isso, eu prefiro que abra uma igreja, seja ela qual for, do que uma boca de fumo, do que uma casa de prostituição. Então prefiro isso. Porque eu vejo que sempre há um elemento de verdade e todas elas, bem ou mal, apesar de muitas pessoas acusarem muitas religiões de ser comércio puro, eu não creio nisso, porque isso não se sustenta. Se for só comércio, não se sustenta, mas que tem esse elemento, tem. Eu vejo com muita preocupação, sim, não as igrejas que vão abrindo, mas o fundamentalismo religioso em muitas igrejas e também em alas da igreja a qual eu estou filiado, que é a Igreja Católica. O fundamentalismo é muito complicado. Quando eu vejo alguém que diz assim, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz o quê? Porque são textos que foram escritos há milhares de anos, 2000 anos no mínimo, outros textos há 4000 anos, você tirar eles do contexto e interpretar ao pé da letra, bom, eu encontro textos onde a Bíblia manda matar. E como você vai entender isso? Então eu acho muito perigoso. A Bíblia, ela não é um livro de receita, também não é um código, como é o Código Penal, como é o Código Civil. Ela é um livro que traz uma mensagem, que traz a história de um povo que com erros e acertos foi caminhando, crendo que estava sendo guiado por seu Deus. E nessa aproximação de Deus, o povo foi errando mais ou foi errando menos. E a Bíblia é a narrativa desta história, desta caminhada. Agora, quando nós interpretamos ao pé da letra, então nós vamos pegar a história da criação, por exemplo, porque está escrito lá que Deus fez um bonequinho lá e disse que isso ia ser o Adão, depois foi lá, tirou uma costelinha e soprou nela e disse que isso ia ser a mulher, então tem que ser assim. Eu não creio em nada disso. Eu creio sim que Deus tenha feito um ente evolutivo, isso sim. Agora que ele tenha feito um bonequinho, esse vai ser o Adãozinho, e tenha feito um bonequinho e essa vai ser a Evinha, não, por favor, né? Com licença, que nós somos inteligentes e eu acho que você também que está me entrevistando é inteligente e quem está assistindo também é inteligente. E o senhor, como representante da igreja, como vê os padres que mantêm relação com os adolescentes? Acho horrível, acho que eu seria favorável, é até ridículo eu falar isso, mas eu seria favorável nem vou dizer a palavra porque ela é muito feia, mas todo mundo já pensou a palavra. Eu acho isso horripilante. Agora, a pedofilia não é um problema dos padres, também não é um problema dos pastores, ela é um problema da humanidade. A pedofilia existe desde antes de Cristo Jesus e houve períodos na história em que era normal, se você for olhar na antiga Grécia e na antiga Roma, era normal os homens terem sua família e terem um menino com o qual eles se relacionavam e não se chamava isso nem de pedofilia e nem de homossexualismo, era normal. Então a gente teria que estudar um pouco a história para a gente não fazer afirmações baratas, mas eu abomino um sacerdote ou um pastor ou um pai ou um padrasto ou um avô que abusa de um menor. Eu acho que deveria no mínimo ser castrado. Pena de morte não, porque é muito pouco para um canalha que faz isso com um menino. Desculpem minha expressão, desculpem a grosseria, mas é o que eu penso.